Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um podcast aí, o RAcast da Revista Agrícola. E hoje nós estamos na cidade de Cândido Mota. Nós estamos aqui na cooperativa Cooper Mota, uma das grandes referências aqui na região do Vale do Paranapanema. E eu tenho a satisfação hoje de conversar com o superintendente da Cooper Mota, o Sandro Amadeu, e a gente vai bater um papo aí sobre o comércio aí, a realidade da tilápia, e vamos também falar um pouquinho sobre o início da colheita da segunda safra, que deve acontecer no final do mês de julho, já no começo de agosto. Então você que nos acompanham, todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Sandro, obrigado pela sua atenção, obrigado por nos atender, nos receber. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Obrigado, Marcelo. Obrigado à Revista Agrícola. Obrigado aos que acompanham a Revista Agrícola. Eu acho de suma importância que a gente possa estar trocando esse tipo de experiência, trocando esse tipo de informação, porque o agro evoluiu muito e a gente tem muito o que fazer em termos de conquista, em termos da gente ganhar qualidade, ganhar crescimento, ganhar produtividade, porque as coisas estão a cada dia mais difíceis, né? A margem cada dia mais apertada, e é só mesmo na eficiência que a gente vai conseguir sobreviver e passar esses momentos difíceis aí. E trabalhos de divulgação, né? de transferir tecnologia, tipo o que nós fazemos e tipo que a Revista Agrícola ajuda a gente a levar para o campo, eles são de extrema importância. Legal, então você que nos acompanha, fique ligado aí que tem muita informação bacana para você nesse bate-papo. Sandro, vamos começar a falar sobre piscicultura, que é uma realidade que a Cooper Mota adquiriu um frigorífico em Cornélio Procópio, a gente esteve acompanhando lá, e a gente percebe hoje, segundo as informações, que o brasileiro está consumindo cada vez mais carne de peixe, né, a tilápia. Porém, existe muito espaço ainda para crescer. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre essa realidade, essa experiência que a Cooper Mota tem com essa questão da piscicultura. Bom, eu acho que para a gente inserir a piscicultura nesse mundo aí, a gente precisa entender primeiro a cadeia de proteína. A cadeia de proteína animal, ela mudou muito nos últimos 20 anos, ganhando aí importância grande com frango, com suíno, com bovino, e agora, não diria que mais recentemente, mas nessa mesma toada aí, a cadeia da piscicultura também. Essa cadeia da piscicultura, quando a gente olha a tilápia, que é o que nós estamos tratando aqui, estamos falando mais de perto, ela representa muito o volume de crescimento em função das pessoas que quererem, né, ou buscarem consumir um alimento, uma proteína de valor um pouco melhor e que ele seja menos agressivo. E a tilápia enquadra muito bem nisso. Se a gente pegar aí tudo que nós tivemos de crescimento, o Brasil chegou o ano passado a passar 1 milhão de toneladas de produção de pescado, e a tilápia ou o peixe, né, produzido em tanques, não o pescado na natureza, ele passou das 700 mil toneladas. Então representa muito hoje no Brasil esse mercado. E isso tudo graças à organização das cadeias. Então acho que a gente tem que levar muito em conta que as cadeias precisam ser organizadas. A gente precisa ter o produtor, a gente precisa fazer com que ele tenha condição, né, de produzir, e essa condição é dada por um conjunto de coisas, especialmente técnicas e especialmente de evolução. Então nós podemos falar aí desde o alevino até o abate e a cadeia de consumo. Então, a cadeia, que eu diria assim hoje, muito complexa, mas que ela se desenvolveu e que ela tem toda a condição de produzir e chegar ao mercado consumidor. Legal, Bruno. Quando a gente fala sobre a Cooper Mota, sobre essa questão de diversificar, a cooperativa sempre foi uma referência na questão de grãos. E a gente percebe com esse novo investimento, que com certeza foi planejado dentro da estratégia da Cooper Mota, qual a importância dessa nova opção da piscicultura, como que isso foi agregado aí à questão da Cooper Mota, que sempre foi uma referência de grãos, né? Mas a diversidade nessas culturas são muito importantes. Como que você enxerga assim, a importância? Bom, eu acho que o país, o Brasil, né, um país continental desse tamanho aqui, com todo esse calor que a gente tem aqui, com toda essa energia solar que a gente tem aqui natural, com toda essa terra que a gente tem, com essa capacidade que a gente tem de produzir,
ela sempre vai ter uma afinidade muito grande na produção de commodity. Mas nós precisamos pensar gradativamente em agregar valor nessas commodities. E essa agregação de valor para nós, ela veio há alguns anos, acho que lá por volta de 2010, por aí, nós começamos a trabalhar melhor essa cadeia da piscicultura. A gente precisa entender um pouquinho da nossa região. Nós estamos numa região de muita água, né? Estamos aí cercados, ou estamos na divisa aqui entre Paraná e São Paulo, com várias represas, né, que geram eletricidade, várias represas que têm indústrias energéticas, né, de hidroelétricas, e esses reservatórios proporcionam para a gente possa ter essa integração também com a tilápia. E essa tilápia produzida nessas áreas aí, especialmente esses reservatórios, ela tem uma qualidade muito boa, porque as águas são um pouco mais profundas, são águas correntes, então há uma renovação constante de água e propiciam para a gente essa qualidade de matéria-prima aí. E a gente vem trabalhando, desde lá dos idos dos anos 2010, aí com isso, organizando essa cadeia. Eu acho que esse é o grande desafio, é a gente pegar toda a cadeia e poder organizar ela. Fazer com que o produtor produza lá no tanque-rede, depois esse peixe, essa matéria-prima, ela venha a ser transformada no frigorífico, ela tem que chegar no frigorífico, lá ela é transformada. Nós temos uma linha especial de tilápia, que é um nicho de mercado bastante interessante que a gente trabalha, uma tilápia premium, que é só desses tanque-redes aí, e que elas são filés grandes, filés aí de cada banda de 150, de 120 a 150 gramas, então ele dá um peixe de um tamanho interessante para o consumo doméstico, e ele é congelado a seco. Então a gente tem condição de oferecer ao mercado realmente um produto de uma qualidade diferente. E isso faz com que também a organização dessa cadeia na região propicione assim, um ganho de valor. Então é lógico que são cadeias que vão crescendo na organização ao longo do tempo, você não consegue fazer com que elas comecem grandes, mas elas vão adquirindo um valor agregado melhor. E hoje nós trabalhamos com esses peixes aí, com esse filé que eu disse aí, o prêmio. Nós temos os filés normais de combate, que a gente acaba trabalhando no mercado. E nós temos também a linha de pacu, onde a gente trabalha basicamente com a ventrecha, que é a espinha, né, aquela parte mais grossa da costela, e a gente trabalha também com a posta do pacu. Então nós temos assim uma linha um pouco mais completa de peixe, né, para a gente poder atender o mercado. Legal. Sandro, vamos falar agora sobre a questão do associado. O associado é o grande patrimônio que a cooperativa tem. E um dos grandes gargalos que a gente tem hoje é com relação a essa margem apertada na questão da lucratividade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre grãos mais para frente, mas pensando na questão da piscicultura, qual que é a realidade dessa questão de custo de produção da tilápia? Acaba sendo uma alternativa viável, né, diante dessas margens apertadas que a gente tem, ou essa realidade também é a mesma coisa para a tilápia? Como que as vantagens econômicas quando se fala na questão da produção da tilápia? A questão econômica, ela está muito ligada à atividade e ao momento de mercado. Você tem momentos melhores, momentos piores, momentos de margem melhor, momentos de margem mais apertados. Com certeza todo o mercado hoje, né, até pela competitividade, pela informação que as pessoas recebem, ele acaba sendo muito mais de margens apertadas. Mas o que eu acho muito importante é o produtor, ele estando agregado ao processo, especialmente ele estando integrado ao processo, ele recebe toda a estrutura que ele precisa, né, desde o apoio lá para a construção do tanque-rede ou do tanque escavado que ele onde ele vai praticar a atividade dele. Ele recebe toda a assistência técnica, ele recebe os insumos necessários, desde o alevino até a ração, nesse processo de verticalização, e ele tem a garantia do fornecimento da venda do peixe dele. Então, nos momentos melhores, é lógico que a margem melhora, mas nos momentos piores, ou no momento em que o mercado está mais competitivo, ele tem a garantia de onde ele vai vender esse peixe e vai receber isso que ele vendeu, o fruto da venda da produção dele.
E é lógico que sempre nessa cadeia, a cooperativa, né, ela precisa do peixe, ela precisa do cooperado, ela precisa que essa máquina, que esse sistema se mantenha ativo e vivo, e ela tem todo o interesse em repassar o máximo que ela pode de receita ou de resultado para a cadeia. Então, acho assim, entre uma competição normal de mercado e uma competição que a gente está participando de uma cadeia via cooperativa, eu acho que o produtor tem muito mais tranquilidade, muito mais segurança em participar dessa cadeia. Ele pode não ganhar tanto quanto nos momentos de mais euforia, mas ele não perde tanto quanto nos momentos de mercado mais complicado, de mercado pior. Pessoal, você está nos acompanhando aqui nesse podcast muito especial. O nosso entrevistado aqui é o superintendente da Coopermoto, Sandro Amadeu. Na pauta aí, a realidade da cultura da tilápia, né? Uma realidade muito presente aqui na vida da Coopermoto. Sandro, a Coopermoto existe, o cooperativismo existe, pensando claramente também nos pequenos produtores. Os grandes produtores acabam com a sua estrutura financeira muito mais robusta, criando muitas alternativas. Quando se fala na questão da tilápia, ela acaba sendo uma alternativa, Sandro, com relação em comparativo à produção de larga escala, né? Quando você pega soja, milho, essa questão de larga escala, você precisa aí de uma área mais robusta para poder plantar. E hoje, né, como é o hortifruti, uma das opções, a tilápia também acaba sendo uma das opções, pensando em uma outra opção para fugir dessa questão aí dos investimentos em produção de larga escala? Sim, com certeza, porque o produtor ele tem, em qualquer lugar, ele tem a oportunidade de diversificar a atividade dele. É lógico que a monocultura, qualquer que seja ela, de soja, de milho, ela é mais fácil. Ela demanda menos mão de obra, ela demanda às vezes muito menos esforço humano e direto na atividade. Mas ela também demanda que você tenha mais investimentos em modos fixos. Então precisa ter mais terra, precisa ter mais volume para que você possa ganhar em escala. Mas esses também têm os problemas dele de investimento, também demandam investimento. Então o que eu acho importante é que a gente consiga fazer a convivência boa entre esses módulos e dê oportunidade para que todos, né, todos os tamanhos de propriedade possam ter condição de se desenvolver. E hoje a gente tem recurso para isso, recurso técnico, recurso de informação, né? Acho eu até que na valorização tão grande que teve a terra hoje é um patrimônio muito grande, que precisa dar retornos, não é um imobilizado que só te custa, então precisa trazer esse retorno também. Eu acho que essas agregações de valor elas são importantes. Aqui nós estamos falando da tilápia, nós estamos falando do peixe, tilápia, pacu, né? Mas a gente pode falar aí de outras cadeias. A gente vê hoje aí muito produtor ou muito pecuarista que antes tinha boi a pasto e hoje tem boi confinado. Ele agregou muito, né, concentrando essa atividade dele. A gente vê criatórios hoje de ovelha, de carneiro. A gente tem também no nosso portfólio, né, a carne de cordeiro, e a gente vê o quanto você pode agregar de valor em pequenas áreas, né, ou áreas mais concentradas, produzindo esse tipo de alimento, esse tipo, criando carneiro, né. Então, assim, eu acho que as alternativas de compactação, de agregação, agregando valor à atividade, elas existem para as mais diversas atividades. E acho que o nosso grande desafio é entender isso, organizar a cadeia, porque a cadeia ela depende de uma organização, desde a produção até a entrega lá no mercado consumidor. O consumidor quer produto de qualidade, ele quer produto bom e quer produto que seja fácil dele usar. Usando a cadeia da tilápia como exemplo, qual que é a grande diferença hoje? É a gente chegar em casa, abrir um pacote, 1 quilo, né, um produto totalmente limpo, que você vai tirar, vai colocar na frigideira ou vai fazer sashimi, sei lá, a forma de consumo, mas ele está pronto, ele é fácil, ele não traz sujeira, né? Meu pai pescava, levava para casa peixe sujo que sujava a cozinha inteira, tinha dejeto para você jogar fora, e hoje você não tem mais nada disso. E essas cadeias, então, na organização delas, a gente precisa pensar nesse processo inteiro. E acho que isso hoje a gente tem condição de fazer. Legal. Para a gente poder encerrar, então, o assunto piscicultura, Sandro, gostaria de entender quais são aí
as perspectivas futuras da Coopermota? A gente sabe que a economia, de uma maneira em geral, vive momentos difíceis. A gente conversa também com lideranças também de outras grandes cooperativas e muitas estão pensando aí o investimento está um tanto mais pensativo, o planejamento está muito mais cauteloso, podemos dizer, diante da realidade. Mas dentro de uma perspectiva de mercado, de uma maneira em geral, eu acredito que é um ano político também, as novas perspectivas vêm por aí. Quais são as perspectivas e a visão da cooperativa para essa questão do frigorífico lá em Cornélio Procópio? Como que é a visão futura da Coopermota para os próximos anos, tendo em vista, né, que o consumo tem aumentado e existe também uma margem grande de crescimento, Sandro? O momento realmente ele precisa ser tratado com muita cautela, a gente precisa pensar muito no que a gente vai fazer, a gente precisa planejar bastante. É um momento em que os investimentos eles ficam mais dificultados, né? Acho que o grande problema nosso hoje, como empresa, como pessoas, como investidores, está no custo financeiro de todas as atividades que a gente tem trabalhado, né? Realmente o custo financeiro está pesando para todo mundo. Mas aqui também não vai nenhum julgamento do motivo disso. A gente está vivendo guerras, a gente está vivendo aí uma turbulência no mundo aí que precisa se reacomodar. E vai se reacomodar. As fases, elas passam. Então o que a gente precisa pensar muito é o momento que a gente está vivendo. Olhando a nossa atividade específica, e a tilápia e o frigorífico, a gente continua focado e desenvolvendo e crescendo nesses mercados aí de peixe fresco. Nós temos um investimento previsto para ampliar, praticamente dobrar toda a nossa capacidade de fazer lá na complementação do peixe a farinha e o óleo de peixe, é o que a gente chama de graxaria, porque a gente precisa dar destino para esses resíduos também que a gente gera, que é carcaça, cabeça, couro, né? É o que sai da tilápia lá, é o que sai do peixe. Então, assim, a curto prazo, a gente tem investimentos relativamente grandes nessa área, porque isso volta para nós mesmo. A gente produz essa farinha, a gente produz esse óleo e ele acaba voltando na ração que a gente comercializa. Então esses investimentos vão acontecer e a gente acredita que passando aí um pouco mais esse período agora das turbulências mundiais aí, as taxas de juros voltem a se normalizar e a gente tenha a condição de investir mais. Mas eu reforço só um ponto em relação a essa questão do cooperado, a cooperativa, o mercado. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas a cooperativa tem um papel fundamental em todo esse processo. A gente precisa entender que a cooperativa ela é uma sociedade de pessoas e que ela faz a ligação entre o mercado, né, o mercantilismo e as pessoas. Então a gente tem um papel grande, né, na geração de riqueza, na geração de renda, na viabilidade econômica das atividades, mas a gente tem também um papel social, educacional muito grande. E acho que as organizações cooperativas, elas vivem, né, e elas dão certo em função disso, porque a gente pode fazer tudo, mas sem as pessoas a gente não faz nada. É isso aí, pessoal. Muito conhecimento aqui com o superintendente da Coopermota, o Sandro Amadeu. Nossa pauta aí é piscicultura. Queremos agradecer a sua audiência, né, e dizer que a Revista Agrícola, a TV R Agrícola está à disposição ali com o nosso arquivo, com grandes entrevistas exclusivas como essa. Um grande abraço a você que nos acompanhou e até a próxima. É a Revista Agrícola, como sempre, colhendo o melhor do campo.